Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar o corte bebê do galpão para reprodução de suínos. Vamos desenhar o mobiliário, louças e metais. Vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. Vamos diminuir o zoom. Eu vou fazer a caixa d'água por debaixo do telhado. Então, vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte bebê, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a quina da calçada, e aí eu vou dar uma rotação do corte bebê. Em seguida, eu vou expandir o menu de camadas e vou chamar a camada hidráulica geral. Vou lá na Ribbon desenhar e vou chamar o comando linha de construção. Cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. E aí eu vou marcar o início e o fim da caixa d'água exatamente aqui na linha de corte BB. Enter para finalizar o comando linha de construção, vamos diminuir o zoom. A minha caixa d'água tem 72 centímetros de altura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,72. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, quais as linhas que estão envolvidas no corte? Ora, essas linhas aqui e mais essa linha aqui que vai constituir a base do meu corte. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, essas duas linhas aqui, aqui embaixo e também aqui nas laterais. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar essa linha aqui, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que ela esteja na camada hidráulica geral. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom, comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciono o corte BB, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a quina da calçada, e aí eu vou desfazer a rotação. Vamos dar um zoom aqui na região de trabalho, exatamente aqui na caixa d'água. Eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. Eu vou colocar uma tampa de 5 centímetros, 0,05. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos dar um zoom. Vou fazer agora um detalhamento na caixa d'água, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. Por exemplo, 10 centímetros, 0,1. Clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou clicar uma linha aqui nessa diagonal, Enter duas vezes e também na diagonal oposta. Enter para finalizar o comando linha, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar, vou selecionar essas duas linhas que ficaram aqui, Delete. Como essa caixa ela foi cortada, eu vou acrescentar uma espessura de linha nas laterais e na parte de cima. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou dar uma espessura de linha de 2 centímetros, 0,02. Enter, clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento, comando aparar, Enter para o modo aparar direto, vamos dar um zoom. Eu vou aparar exatamente aqui essa ponta de linha que ficou aqui e a mesma coisa do outro lado. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, por exemplo, 0,01 centímetro. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento, comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo desse ponto e indo até esse ponto aqui. Para isso eu vou pressionar Ctrl, botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular. Vou clicar aqui nessa região, Enter duas vezes, vou fazer a mesma coisa do lado oposto, vou clicar aqui nesse ponto, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, e aí eu vou ligar perpendicularmente nessa linha que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando linha. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, vou aparar essa linha que eu tenho aqui e mais essa linha que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou fazer a bancada que fica aqui no consultório. Então vamos ampliar aqui a região de trabalho. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. A minha bancada vai ter 90 centímetros de altura, 0,9. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima.
Enter duas vezes, eu vou fazer o soco dessa bancada, que vai ter 15 centímetros, 0,15, Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte, o meu corte vai sair dessa linha e vai até essa outra linha aqui. Enter para finalizar a base do corte, segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, essas duas linhas aqui e mais essas duas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Eu vou ativar a camada blocos, em seguida vou selecionar essas duas linhas que eu acabei de desenhar e vou colocá-las também na camada blocos. Enter. Comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância 0,05. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu agora vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou colocar uma linha saindo de centro a centro. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, por exemplo, 5 centímetros, 0,05. Enter. Clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Nessa região aqui eu vou colocar uma das portas da bancada. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou clicar nessa linha aqui, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que ela fique na camada blocos, então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Em seguida, eu vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, vamos conferir o raio, 0, Enter, setinha para baixo novamente, opção múltiplo. E eu vou fazer a concordância entre essas quinas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando concordância, vou expandir a ribbon modificar e vou chamar o comando editar polilinha, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha aqui, deseja transformá-la numa polilinha? Sim, e eu vou unir com essa linha, essa outra linha aqui e essa outra linha aqui na lateral. Enter para finalizar a seleção. Não desejo fazer mais nada, posso pressionar o comando ESC. Em seguida, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, por exemplo, 0,025. Enter, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou ativar o comando Ashura, vou escolher o padrão ANSI 37, escala 0,01. Enter, cursor na área de desenho, vou achurar aqui imitando a porta. Enter para finalizar o comando Ashura, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar toda essa porta aqui, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui, vou jogar ele na quina oposta. Enter para finalizar o comando copiar. Concluído a bancada, eu agora vou colocar a torneira logo aqui em cima. Para isso, eu vou ativar a camada hidráulica geral. Eu vou lá na ribbon bloco, botão inserir, vou escolher a opção blocos recentes. Vou localizar o bloco torneira vista frontal, cujo link para download está na descrição desse vídeo. Clico, cursor na área de desenho. Ferramenta Snap-D, Enter, ponto base vai ser o meio da bancada, afasta o cursor, a partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 20 centímetros, 0,2, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Posso fechar essa caixa de diálogo, vamos diminuir o zoom, e eu agora vou trabalhar a parte aqui do lavabo. Para isso eu vou lá no comando rotacionar novamente, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o corte BB, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a quina da calçada, e aí eu vou dar uma rotação no corte BB. Eu vou aproveitar que eu já estou na camada hidráulica geral, vou lá na ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Vamos dar um zoom aqui no lavabo na planta baixa. Eu vou marcar aqui a posição da pia e a posição da bacia sanitária. Enter para finalizar o comando linha de construção. Em seguida, vou expandir o menu de camadas e vou ativar a camada blocos. Enter, eu chamo o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal. Vou marcar aqui a posição da papeleira, a posição da lixeira e do pedal da lixeira. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para o corte BB. Comando aparar, cursor na área de desenho,
Primeira parte do comando aparar, base do corte. Meu corte vai aqui do piso até o teto. Enter para finalizar a seleção. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essas linhas aqui de cima e as linhas que eu tenho aqui embaixo. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciona todo o corte BB, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a quina aqui da calçada, e aí eu vou desfazer a rotação. Vamos dar um zoom aqui na região do lavabo. Eu vou começar a desenhar a lixeira. Para isso eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a altura. Minha lixeira tem 40 centímetros de altura, 0,4. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou clicar aqui nessa linha e já vou colocar na posição correta. A minha lixeira vai até esse ponto aqui. ESC, vamos dar um zoom. Comando aparar, cursor na área de desenho, entro para o modo aparar direto, vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou desenhar a tampa da lixeira com 5 centímetros de espessura, 0,05. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos desenhar aqui o pedal. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, por exemplo, 0,01. Enter, clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vou selecionar todas as linhas envolvidas no corte. Enter para finalizar a seleção. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essas duas linhas que eu tenho aqui nas laterais, mais essa linha de baixo e essa linha aqui de cima. Enter. Comando linha, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom. Vou ligar uma linha aqui saindo dessa extremidade aqui do pedal e indo até aproximadamente aqui o meio dessa linha. Então, para isso, eu vou chamar o comando MID2. Enter. Primeiro ponto do meio, segundo ponto do meio. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar todas essas linhas aqui. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que elas fiquem na camada bloco. Então, basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Eu agora vou fazer a papeleira. A papeleira ela está a 1,20 m de altura. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 1,2. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Enter, eu chamo o comando deslocamento novamente. Essa minha papeleira tem 25 centímetros de altura, 0,25. Enter. Vamos diminuir o zoom. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho. Vamos selecionar todas as linhas envolvidas no corte. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, essas duas linhas aqui, a linha de baixo e a linha de cima. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos dar um zoom. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas duas linhas aqui, Enter, estejam na camada blocos. Então, basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, raio. Vamos informar um raio de 1 cm, 0,01, Enter. Clica nessa extremidade e clica nessa outra extremidade aqui para eu dar um pequeno detalhamento na papeleira. Vamos diminuir o zoom. Eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hidráulica geral. Em seguida, eu vou lá na Ribbon Bloco, botão Inserir, blocos recentes, e aí eu vou localizar o bloco Bacia Sanitária, Vista Frontal, cujo link para download vai estar aqui na descrição desse vídeo. Clico, cursor na área de desenho, vou colocar a bacia sanitária exatamente aqui nessa linha de construção. Posso deletar a linha de construção. Em seguida, eu vou aproveitar que eu estou com essa caixa de diálogo aqui aberta e vou localizar o bloco lavatório vista lateral. Clico, cursor na área de desenho. Ferramenta Snap de Enter. Ponto base vai ser essa aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 90 centímetros, 0,9. Sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Posso fechar essa caixa de diálogo dos blocos e posso apagar essa linha de construção. Vou lá na Ribbon Bloco novamente, botão Inserir e vou localizar o bloco Torneira 02. Clico, cursor na área de desenho.
O ponto de inserção não está exatamente no meio da torneira, então vou deixar ela estacionada aqui. Comando mover cursor na área de desenho, vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base. Vou pousar o cursor aqui no meio da torneira, em seguida vou pousar o cursor na extremidade de cima. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Esse é o momento de clicar. Vamos diminuir o zoom. Vou aproveitar o posicionamento dessa torneira e vou colar ela lá no depósito. Vou chamar a ferramenta ou snap de Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 30 centímetros, 0.3, sinal de menor. Como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pousar o cursor no meio da torneira. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até atingir aqui essa linha. Esse é o momento de clicar. Vamos diminuir o zoom. E aí eu vou colar a 12 centímetros de distância do lavatório. Ferramenta ou snap de Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou subir 12 centímetros, 0.12, sinal de menor. Como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui e o outro ponto vai ser essa outra quina aqui. Excluir objeto de origem? Sim. Vamos diminuir o zoom. Agora eu vou aqui na barra de navegação, vou expandir as ferramentas de zoom e vou escolher a ferramenta janela de zoom. Cursor na área de desenho, vou dar o zoom aqui saindo desse ponto e indo até esse outro ponto aqui, pegando todo o corte BB. Bem, com isso nós finalizamos o vídeo de hoje. No próximo vídeo, iremos trabalhar a parte de anotação do corte BB. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!